fazer um apanhado bem rápido da teoria das colisões, tá? Para a gente entrar na resolução de exercícios, e eu peguei alguns exercícios do livro de vocês para a gente entender como que essas questões de cinética são cobradas nos vestibulares, né? Já que a gente está falando aqui de K1 e tal, de concursos. Bom, vocês viram hoje pela manhã que dentro da cinética química, a teoria das colisões, ela é utilizada para explicar como que as reações acontecem, tá? Então, por essa teoria, o que seria uma reação química? O que a gente chama de reação química, né, o que nós percebemos como uma reação química, pela teoria das colisões, nada mais é do que um efeito global de inúmeras colisões individuais entre as moléculas dos reagentes, tá? Então, segundo essa teoria, as moléculas dos compostos reagentes, elas precisam colidir para a reação acontecer. Sem essa colisão, a reação não aconteceria. Bom, de onde vêm essas colisões? Se a gente pensar que as moléculas estão ali, principalmente as moléculas que estão em solução, ou estão em estado líquido, ou em estado gasoso, elas têm movimento, né? Então, elas têm energia cinética, esse movimento é energia térmica e tal, e esse movimento que vem da energia térmica. Elas têm movimento cinético, elas estão em constante movimento. Então, elas vão colidir, né? Se a gente confina essas moléculas num recipiente de reação, elas vão colidir em alguma hora, tá bom? A frequência de colisões vai depender de alguns fatores, tá? Mas estão acontecendo infinitas colisões durante uma reação química. Porém, nem todas as colisões levam a reação acontecer. Tá? Só vai levar a reação a cabo as colisões que a gente chama de colisão efetiva. No livro de vocês está um pouquinho diferente, não sei se eles chamam de eficiente, eu ia anotar e acabei esquecendo. Eu uso mais o termo colisão efetiva, ou seja, efetiva é aquela que realmente ocorre uma reação química. E as outras colisões, a grande maioria das colisões, não são efetivas. Se todas as colisões fossem efetivas, todas as reações durariam fração de segundo, né? Então, é por aí que a gente vê se as colisões são efetivas ou não. Vocês também viram, hoje pela manhã, alguns fatores que levam a colisões efetivas. Vocês se lembram? Vocês conseguiriam me falar? Bom, aqui no desenho já dá para ter essa dica, né? Esse desenho da capa que eu fiz. Mas vocês se lembram quais os fatores que levam as colisões a serem efetivas? Alguém pode me falar algum fator? Ver se vocês... Orientação favorável e energia suficiente. Orientação favorável e energia suficiente. Parabéns, Gabriela. Isso mesmo. Orientação favorável e energia suficiente, tá? Então, eu fiz uma animaçãozinha aqui para vocês, vamos ver se eu consigo. Tá. Então, olha, eu estou pegando uma reação genérica aqui de uma molécula A2 reagindo com uma molécula B2, formando 2AB, tá? O A2, então, o A seria a bolinha azul aqui, a molécula A2 seriam duas bolinhas azuis ligadas quimicamente, o B seria uma bolinha vermelha, então a molécula B2 seriam essas duas bolinhas vermelhas, e elas vão reagir, né? Os reagentes são A2 e B2, reagir para formar duas moléculas AB. Então, vamos observar alguns fatos, como orientação e energia. A energia vai vir da cinética dessa molécula, ou seja, da velocidade com que ela está, do movimento. Quanto maior o movimento, mais veloz, mais energia cinética essa molécula vai ter. Então, vamos ver esse primeiro caso, se vai levar ou não à formação de reação. Então, vamos lá. Ó, elas colidiram e formou, tá vendo? Eu saí com
duas moléculas AB. Elas colidiram com uma orientação certinha, deixa eu tentar fazer aqui, né? Então, elas colidiram com uma orientação correta e com energia correta. Quando elas colidem com essa orientação correta e energia correta, as ligações entre as moléculas A2 e B2 são rompidas e novas ligações são formadas. Ela dá uma piscadinha ali, aquela parte ali chama de complexo ativado, e as duas moléculas AB saíram também com a sua energia cinética ali, tá bom? Bom, e os outros casos? Vamos pegar mais um caso aqui. Ó. Colidiram e não reagiam. Estão indo embora com o mesmo formato de moléculas. Se vocês perceberam nesse caso, a orientação das moléculas era exatamente a mesma do primeiro caso. A grande diferença é que essas se aproximaram com uma energia muito baixa. Então, a reação não conseguiu ser processada, tá? Então, o que falhou aí foi a energia da colisão e não a orientação. E um último caso, olha, elas estão rapidinhas, colidiram e saíram sem reagir também, tá? Nesse caso, elas tinham energia cinética suficiente, mas vocês viram que elas colidiram assim de ladinho, né? Elas colidiram aqui de ladinho. Então, não tinha orientação favorável para essa reação acontecer. Então, a gente tem que lembrar esses dois fatores sempre. Orientação é muito importante e a energia também com que elas colidem, tá? Eu voltei em um capítulo anterior, essa semana vocês estão no capítulo 23, esses gráficos eu tirei lá do livro de vocês mesmo, do capítulo 22, para mostrar o seguinte: o primeiro fator que interfere na velocidade das reações, que aparece no livro de vocês, é o fator concentração, tá? Por que que a velocidade aumenta com o aumento da concentração? Por que vocês acham que quando eu aumento a concentração de moléculas, eu aumento a velocidade de reação? Olha, a teoria das colisões, a gente consegue explicar a variação da velocidade, que vai ser assim, os fatores que vocês vão estudar: concentração, área superficial, temperatura e catalisador. Tirando o catalisador, que é um mecanismo bem diferente, que a teoria das colisões não é envolvida nesse processo, os outros três fatores que afetam as velocidades de reação são ligados logicamente à teoria das colisões, né? Eu falo assim que química é uma ciência exata indo para a arte. Por quê? Porque a gente tem que ficar imaginando o que está acontecendo. Ninguém viu se acontece isso mesmo, se as moléculas colidem com orientação e energia. Tudo isso é teoria. Mas fatos experimentais confirmam essa teoria, tá? Então, uma das coisas que é confirmada pela teoria das colisões é que quanto maior a concentração dos reagentes, mais rápido é a reação. Por que será? Na reação, como a velocidade ela não é constante, porque os reagentes estão sendo consumidos, e daí ela perde a velocidade. Se tem mais reagente, eu acho que daí ela fica uma velocidade maior daí. Exatamente, Tieme. E a Gabriela colocou aqui no chat, desculpa, o Gabriel Merlini. O Merlini colocou aqui que mais moléculas colidindo. Perfeito. Se eu tenho mais moléculas, o que significa maior concentração? É que eu tenho mais moléculas. Se eu tenho mais moléculas dentro de um recipiente fechado, né, que é o meu recipiente de reação, a probabilidade das moléculas colidirem é maior, né? Então, vamos pensar assim num ônibus. Se você pega um ônibus vazio, a chance de você colidir com alguém ali dentro é muito mais baixa do que você pegar um ônibus lotado. Um ônibus lotado, até você chegar lá no fundo, você vai colidindo com todo mundo pelo simples fato de estar cheio de gente ali dentro, tá? Então, a concentração e a teoria das colisões, elas se linkam nesse aspecto. Quanto mais moléculas eu tenho, maior é a probabilidade
de haver colisões. E quanto mais colisões, maior a probabilidade dessas colisões serem efetivas. Né? Se eu ficar colidindo, uma hora eu tenho energia suficiente. Aí, eu acho que vocês não chegaram a ver velocidade instantânea, só viram velocidade média, mas velocidade instantânea, o nome está dizendo, é em um único ponto. Na velocidade média, você vai pegar um intervalo de pontos e vai fazer essa média. Mas aqui, esses dois gráficos aqui que eu peguei do livro de vocês, né, que está comparando as inclinações, ambos os gráficos são de... Esses gráficos, eu estou vendo a concentração de reagente ou de produto aqui? Vamos começar a interpretar gráfico. Cinética tem muito gráfico, gente. Vocês vão aprender a interpretar gráfico nesse conteúdo. Isso é uma reação mostrando a concentração dos reagentes ou mostrando a concentração dos produtos? Meline, produtos por quê? Eu acho que é porque no começo tá pouco, daí o produto ele forma, né? Ele tá aumentando a quantidade. Isso que o Merline falou também, porque aumenta conforme o tempo. Olha, vamos pensar o que é uma reação química. Não são alguns componentes, alguns compostos, algumas substâncias sendo transformadas em outras? Essa é a definição de reação química. Algumas substâncias sendo transformadas em outras. As substâncias iniciais são chamadas reagentes. E as substâncias finais, ou seja, aquelas que o reagente é transformado, é produto. Bom, à medida que o reagente vai sendo transformado em produto, ele deixa de existir como reagente, né? Então, quando eu peguei aqui os modelinhos, eu formei esses compostos aqui que tem uma bolinha azul, uma bolinha vermelha. Bom, no começo, eu só tinha moléculas formadas por bolinhas vermelhas e moléculas formadas por bolinhas azuis. À medida que a reação vai se processando, eu vou diminuindo a quantidade dessas moléculas e vou aumentando a quantidade das moléculas que tem uma bolinha azul e uma bolinha vermelha, tá? Então, o gráfico aqui de coordenada cartesiana, esse sentido aqui, quando a gente representa aqui no primeiro quadrante, né? Esse sentido da setinha aqui, ó, é aumentando. Se isso aqui é concentração, olha, eu estou aumentando a concentração com o passar do tempo, né? Então, quem que aumenta a sua concentração com o passar do tempo? Os produtos, porque eles vão sendo formados. Os reagentes têm exatamente a curva oposta. A concentração dos reagentes vai diminuindo em função do tempo. Como a Tiene falou, essa variação de concentração não é constante. Se fosse constante, era uma reta, né? Isso aqui não é uma reta. Se vocês observarem, a inclinação dessa curva está diminuindo. Ela começa com uma inclinação. Se eu pego aqui só um pedacinho aqui no comecinho da curva, olha, eu posso até falar que isso aqui é uma reta. Mas daí ela começa a mudar a sua inclinação, diminuindo a sua inclinação, e a gente vai ver que vai chegar um momento em que ela para de variar, que é o próximo conteúdo, quando ela chega no equilíbrio, tá? Quando a gente fala em velocidade média ou velocidade instantânea, na verdade, em química, eu não sei por que o vestibular cobra velocidade média em cinética, porque isso, na prática, não nos informa absolutamente nada. O que os químicos estudam são as velocidades instantâneas. Isso sim é um parâmetro que a gente trabalha e monitora, tá? A velocidade instantânea, ela é definida como a tangente em um ponto. Então, se eu quero saber que no tempo x aqui, eu vou pegar esse tempo, vamos supor que aqui seja 3 segundos. Eu vou lá na curva e é só nesse ponto que eu quero saber, nesse tempo, 3 segundos, tá? Como a inclinação da curva vai diminuindo, tanto faz se é para produto, se é para reagente. A inclinação sempre vai diminuindo. Por que que vai diminuindo? Porque eu vou consumindo os reagentes. As velocidades de reação, elas são proporcionais à concentração dos reagentes. Por quê? Porque são os reagentes que colidem para formar os produtos.
tá? Então, quanto mais reagente eu tiver, mais colisões eu tenho, maior a chance dessas colisões serem efetivas e os reagentes serem transformados em produtos. Então, quanto maior a inclinação da reta, maior é a velocidade. Se a gente olhar aqui, olha, aqui não chegou no tempo zero, que é o tempo que a gente mistura os reagentes. Mas esse pontinho aqui do começo da reação é a maior inclinação. Depois daqui, tudo vai diminuindo a inclinação. Eu vou diminuindo a inclinação, tá? Então, quando eu fiz o meu trabalho de iniciação científica na graduação, era exatamente cinética de reação. A gente fazia, determinava essas curvas e pegava no ponto zero, primeiro ponto que eu conseguia ver que começou a reação. E era ali que era a velocidade que eu tinha interesse, que é a velocidade máxima da reação. Depois a velocidade vai diminuindo, tá? Então, a velocidade máxima de uma reação é quando eu tenho o máximo da concentração de reagentes. E nesse ponto é o início da reação. Depois, dali para frente, eu só vou diminuindo a velocidade. Por quê? Porque eu vou consumindo o reagente. E vou diminuindo a sua concentração, diminuindo, assim, a probabilidade de duas moléculas reagentes se encontrarem, colidirem com energia e orientação favoráveis para se processar a reação. Esse gráfico eu também peguei lá do livro de vocês. E esse é o gráfico completo. Lembra que quando a gente estudou termoquímica, eu colocava essa barreirinha aqui e falava assim, olha, por enquanto, isso aqui não é termoquímica, isso não faz parte, essa energia aqui não faz parte da termoquímica, ela faz parte lá da cinética química. É energia, também é medida em quilojoules por mol, só que não tem nada a ver com termoquímica, com energia em forma de calor. Essa energia vem da energia cinética das moléculas, tá? Mas agora dá para explicar o que é essa barreirinha aqui. Toda reação química, ela tem uma barreira que a gente chama de barreira de ativação, tá? Então, ela precisa de uma certa energia que vem de onde? Vem exatamente da colisão entre as moléculas reagentes, tá? Então, por mais espontânea que essa reação seja, ela depende de uma energia de ativação. Por exemplo, meu marido gosta muito de assistir esses filmes antigos de Bang Bang. Eu não sei se vocês já tiveram oportunidade de ver esses filmes. Tem filme que o pessoal vai carregando TNT, né? Vocês já devem ter ouvido falar de TNT, trinitrotolueno, que é um explosivo. E daí aparece eles carregando assim com muita calma. Por quê? Porque se você pegar agitar, ele pode explodir. Por quê? A energia de ativação dele é tão baixa que qualquer movimento você pode fornecer energia suficiente para a reação de combustão acontecer, ali, de autocombustão, tá? Essa barreira de ativação aqui é uma barreira mesmo. Pensa numa montanha. O que é mais fácil transpor? Um morro pequeno ou uma cordilheira absurdamente alta, né? É mais fácil um morro pequeno. Quanto menor for esse morrinho, quanto menor for essa barreira, mais rápido a reação pode se processar, tá? Então, essa energia de ativação, ela é inversamente proporcional à velocidade da reação, ou seja, quanto maior for essa energia de ativação, mais lenta é a reação. Por quê? Porque eu vou ter que ter muita energia para a reação poder acontecer. E isso daqui, olha, se vocês olharem aqui, essa reação é endotérmica ou exotérmica? Exotérmica. Exotérmica, né? Por quê? Ó, o ΔH negativo, a energia dos produtos é menor do que a energia dos reagentes. Então, eu estou liberando energia, estou liberando energia para acontecer. Mas mesmo as reações exotérmicas, elas precisam, primeiro, os reagentes precisam colidir com energia suficiente. Então, eu sempre tenho
um aumento de energia para depois eu chegar na energia final aqui dos produtos, tá? E aí agora a gente consegue explicar essa barreira de ativação. Olha, a entalpia continua sendo a diferença entre os patamares, ou seja, a energia dos reagentes e a energia dos produtos. Agora, para sair aqui da energia dos reagentes e chegar lá no que a gente chama de complexo ativado ou estado de transição, o que seria esse complexo ativado ou estado de transição? É exatamente o ponto, olha aqui, a molécula está um pouco diferente, mas dando lá do exemplo que eu fiz a animaçãozinha, o complexo ativado é exatamente esse ponto aqui. Né? Quando ela colide, quando as moléculas colidem com energia suficiente, eles formam meio que uma coisa só, vira uma coisa só assim, tá? E nesse complexo que a gente chama, essas ligações aqui estão sendo enfraquecidas, estão sendo rompidas, e essas ligações aqui, olha, estão sendo fortalecidas. Então, por um instante, elas ficam uma coisa só. Aí, essas novas ligações são estabelecidas, né? Depois que colidiu com energia suficiente, e os produtos são formados. Aí, vai lá para a energia dos produtos, tá? Mas esse ponto é no alto aqui dessa colina e desse morrinho. Aqui que é formado o complexo ativado. E essa diferença entre a energia dos reagentes e lá no alto do morrinho, olha, aqui é chamada de energia de ativação. E a energia de ativação é o mínimo de energia para a reação acontecer. Se a gente não fornecer essa energia, a reação não acontece. Por exemplo, existem reações de combustão que têm energia de ativação bem baixinha, né? Então, qualquer coisa, como eu falei, o TNT, às vezes por um movimento brusco, ele entra em combustão, né? Ele explode. A gasolina dentro do motor do carro, ela tem condições adequadas ali dentro para o funcionamento do motor, mas ela precisa de uma faísca, né? Então, a vela do carro faz esse papel, ele dá uma faísca e provoca combustão. Essa faísca fornece a energia de ativação necessária para aquele processo acontecer. Se a gente não ligar o carro, a gasolina vai ficar lá e não vai entrar em combustão sozinha. Ela precisa dessa energia de ativação. Uma vez ativado com a faísca, ela vai acontecer, tá? Se tiver energia suficiente para isso. Então, eu comecei aqui com o exercício número 8, que é da PUC do Rio Grande do Sul, que fala o seguinte: a velocidade de uma reação química depende, primeiro, do número de colisões intermoleculares por unidade de tempo. Segundo, da energia cinética das moléculas que colidem entre si. E terceiro, da orientação das moléculas na colisão, isto é, da geometria da colisão. Quais alternativas estão corretas? 1, 2 e 3, somente a 3, somente a 2, a 1 e a 2 ou a 1? Dessas afirmativas aqui, o que vocês acham? Número de colisão é importante? Importantíssimo. Quanto mais colisões por unidade de tempo, mais rápida essa reação vai ser. Já tem bastante gente respondendo, muito bem. Então, olha, é por esse motivo que a concentração dos reagentes é um fator importante na velocidade de reação. Por quê? Quanto mais concentrado, maior é o número de colisões dos reagentes por unidade de tempo. A energia cinética das moléculas que colidem é importante? Importantíssimo. Olha todo mundo acertando. Importantíssimo, porque se não tiver energia cinética suficiente, não vai ter energia de ativação para essa reação acontecer. E a orientação ou geometria da colisão também é muito importante. Então, a alternativa correta é a letra A. Então, todo craque em teoria das colisões.
Olha, essa daqui também não é difícil, mas precisa observar o que está acontecendo aqui no esqueminha que foi fornecido. Essa é da Unifor, do Ceará, e ele fala assim, olha, para que essa reação que está representada aqui aconteça, olha, AB mais CD, formando AC mais BD, possa acontecer. O que acontece ali? Olha, as moléculas AB devem colidir com as moléculas CD, beleza? E as moléculas que colidem devem possuir um mínimo de energia necessária à reação, que a gente chama de energia de ativação. As colisões moleculares efetivas devem ocorrer com moléculas convenientemente orientadas. Dentre as orientações a seguir, no momento da colisão, a que deve favorecer a reação em questão é qual? Bom, como que a gente responderia esta questão? O pessoal já está craque aqui, entenderam a teoria das colisões. Para a gente responder essa questão, a gente tem que ver o que está sendo formado. Olha, a ligação AB está sendo rompida, a ligação CD está sendo rompida, e quais ligações estão sendo formadas? Olha, está sendo formada uma ligação AC e BD, ou seja, a orientação da colisão deve favorecer a formação de ligação AC e BD. Se a gente olhar aqui, olha, ela está, se eles colidirem de frente, assim, isso está falando isso aqui, nós estamos colidindo assim, ó. A molécula A vai ficar próxima do C, favorecendo essa ligação, e a molécula de B vai estar bem próxima do D nessa colisão para favorecer essa ligação. Então, essa é a orientação favorável. Por que as outras não são? Olha, se elas colidissem dessa forma, eu estaria favorecendo a ligação AD-BC, não é isso que está acontecendo. Então, essa aqui não é uma orientação adequada para a reação da forma que está escrito ali. Essa reação aqui favoreceria a ligação BC. Então, eu formaria um ABC e um D sozinho ali. Também não é isso que esse esquema está nos dizendo. A mesma coisa aqui. Isso aqui favoreceria uma ligação BC e talvez um rompimento de alguma dessas outras ligações, que não é o que eu estou vendo aqui. E a mesma coisa eu posso falar aqui. Aqui eu até favoreço a ligação BD, mas eu não favoreço a ligação AC, que estão nos dois extremos. Eu talvez romperia alguma ligação dessa, mas não é a reação proposta por essa representação. Tudo bem até aí? Então, a cinética química, ela é uma das áreas, assim, do segundo ano de maior imaginação. Então, você tem que ficar observando o que está acontecendo, vendo os esquemas, os diagramas e imaginando essas colisões da forma que elas se realizam para formação e ruptura de ligações. Vamos lá na 10. Analise o seguinte diagrama e responda as perguntas, tá? Então, tem um diagrama de energia aqui. Eu tenho lá o morrinho, eu tenho alguns compostos aqui, aqui e ali, e tenho essas duas variações ali. Bom, qual que é a equação da reação química envolvida? O que é uma equação de reação? A equação química é aquela equação que mostra os reagentes sendo transformados em produtos. Então, tem que colocar reagente, a setinha indicando a coordenada da reação e os produtos. Bom, a coordenada da reação já está aqui, ó, no eixo X. Essa coordenada de reação ou caminho da reação diz exatamente o sentido que essa reação está ocorrendo. Se essa reação está ocorrendo aqui da esquerda para a direita, quem serão os reagentes e quem serão os produtos? Os reagentes estão aqui, olha, se eu estou dizendo que essa é a coordenada da reação. Eu parto dos reagentes e chego nos produtos. Eu preciso colocar isso aqui na minha reação?
eu represento esse intermediário numa equação química? Não represento intermediários em reação química. Esse intermediário que seria aí um complexo ativado, tá? Então, a reação seria o quê? O NaCl mais o NO2, que são os reagentes dessa reação, sendo transformados, olha aqui a coordenada da reação, em NO mais NO2Cl, tá? Então, essa é a equação química da reação representada nesse diagrama aí, tá? Quantas e quais são as moléculas que colidem nessa reação elementar? Eu vou aproveitar aqui esse termo para falar com vocês o que é uma reação elementar. É muito importante esse conceito em cinética química, porque a gente vai ver que algumas das teorias que a gente usa para explicar mecanismo de reação e determinar lei de reação só são verdadeiras para reações elementares. Uma reação elementar é uma reação que não é complexa. E qual que é a diferença de uma reação elementar para uma reação complexa? A reação elementar, ela acontece em uma única etapa, tá? Ela não acontece em várias etapas, por isso que ela é elementar. Uma reação elementar, então, se ela acontece em uma única etapa, ela vai ter somente um estado de transição e não vários estados de transição. Eu não sei se vai dar tempo da gente estudar mecanismos de reações complexas, mas quando a gente trata teoricamente uma reação complexa, ou seja, com vários intermediários, a gente considera cada pedacinho da reação complexa como se fosse uma reação elementar, tá? Só para ir adiantando uma na frente. Mas quando a gente considera a reação como reação elementar, que só tem um estado de transição, isso facilita muito a nossa vida, porque a gente vai ver alguns conceitos eu acho que talvez já na próxima semana, nessa sexta não, que vai continuar, essa semana vai continuar ainda com temperatura, tal, com esses fatores aí. Mas na próxima semana, a gente vai começar a ver, estudar as leis de cinética. E para isso, vão ser introduzidos alguns termos, como molecularidade, ordem de reação. E vocês vão falar assim, meu Deus, mas será que isso, a ordem de reação, por exemplo, não vai ser sempre os coeficientes estequiométricos da reação? Nem sempre, tá? Isso só é verdade para reações elementares. Por isso que esse conceito de reação elementar é muito importante. Luiz Henrique, calma aí. Reação elementar é toda a que tem um único estado de transição? Exatamente. Ela só vai ter um estado de transição, não vai ter intermediários. Então, quando a gente considera, fala assim, mas isso aqui não é um intermediário, esse complexo ativado não é um intermediário? Não da forma que a gente considera intermediário de reação, tá? Isso é um intermediário no sentido que ela está no meio entre os reagentes e produtos, mas não é um intermediário de reação. O intermediário de reação seria uma coisa que é formada numa etapa e consumida na outra. Isso é um intermediário de reação, tá? Então, como eu só tenho uma etapa, isso aqui a gente prefere chamar até de estado de transição e não intermediário. Então, só tem um estado de transição, ou seja, vai formar um único complexo ativado. Tá? Então, guardem essa informação, que na próxima semana isso vai ser bastante importante. Reação elementar? Então, olha, elementar, meu caro Adalto, né? Quando eu falo elementar, eu estou dizendo assim, ela é simples, né? Vocês já ouviram falar do Sherlock Holmes, né? Quando ele fala, o que ele quer dizer quando ele fala elementar, meu caro Watson? Né? Que é muito simples, é muito simples. Então, uma reação elementar é uma reação simples. Ela só acontece em uma única etapa com um estado de transição. Por quê? O oposto de simples é complexo.
Existem reações complexas? Existem. Elas ocorrem, como eu falei para vocês, teoricamente, a gente divide reações complexas em várias etapas de reações elementares, para a gente conseguir modelar esse sistema. Senão, fica muito complexo de modelar, tá? Então, aqui a gente vai considerar as reações elementares. Isso vai fazer diferença no ensino médio? Não vai, porque vocês só vão trabalhar com reações elementares. Mas, por exemplo, no vestibular pode aparecer essa palavra e falar, meu Deus, o que significa isso? Então, é uma reação simples que acontece em uma única etapa com um único estado de transição. É isso, Adalto, tá bom? Então, uma reação simples. Nesse caso, eu não precisaria dessa informação para responder essa questão, mas, aproveitando o ensejo que ela apareceu aqui, a gente já define para vocês o que é reação elementar. Mas ele está perguntando quantas e quais são as moléculas que colidem nessa reação elementar. Bom, a gente considera a colisão dos reagentes só. Ah, mas os produtos não colidem? Colidem também. Mas lá no equilíbrio vocês vão ver que se esses reagentes colidirem com uma energia de ativação suficiente, eles voltam a ser reagentes. Os produtos voltam a ser reagentes. Então, aí eles estão atuando como se fossem reagentes e a reação vai ser a reação inversa. Então, quando a pergunta é de quem colide numa reação química, em termos de cinética, são sempre reagentes, tá? Considerados reagentes naquele momento. Quantos reagentes tem aqui? Eu tenho 2 reagentes. Isso é reagente? Não é reagente, isso é estado de transição. Então, eu vou ter 2 reagentes. Quais são eles? São exatamente esse NaOCl e o NO2, tá bom? Mas o que é, então, esse N2O3Cl que está aqui em cima? O que é esse negócio? Esse negócio todo, se vocês forem ver, ele é a soma de tudo isso aqui, olha. 2 nitrogênios, 2 nitrogênios, 3 oxigênios, 2 mais 1, 3 e 1 cloro, né? Ele é uma mistura de todos os reagentes ali que estão reagindo nessa reação química aí. Esse estado aqui, ou esse composto, se a gente pode chamar assim, é chamado complexo ativado ou estado de transição. Um desses 2 nomes pode aparecer aí nos exercícios para vocês, tá? Então, aquilo é um complexo ativado. Ele já está pronto para virar produto. Esse trecho marcado de X aqui, o que é isso? Olha, eu estou saindo dessa energia aqui, que é a energia dos reagentes, estou chegando nessa energia aqui, olha, que é o topo dessa barreira de ativação. Essa variação de energia aqui, ela é chamada de energia de ativação. E ela é representada assim por um E e um Azinho, subscrito, tá? Então, é a energia mínima que os reagentes precisam colidir para que a reação aconteça, tá? É o mínimo de energia. Eles podem colidir com uma energia maior que essa? Sem problema nenhum. Agora, se colidir com uma energia menor que essa, a reação não acontece. Como eu mostrei lá naquela animaçãozinha que eu fiz no início da aula, os reagentes vão, depois da colisão, sair cada um para o seu lado, do jeitinho que eles entraram, mas um pouquinho mais devagar, porque eles vão ter perdido energia nessa colisão, tá? E o que corresponde a essa letra Y aqui, olha? O que está acontecendo aqui em Y? Esse Y é exatamente a diferença entre essa energia aqui, que a gente chama de energia dos reagentes, e esse outro patamar aqui, que a gente chama de energia dos produtos. Isso aqui é lá da termoquímica. Esse Y aí é exatamente a variação da entalpia. Isso mesmo, Juan Pablo, variação de entalpia. E essa reação é endotérmica ou isotérmica? Como que a gente vê isso? Endotérmica. Por que endotérmica? Olha lá. A energia dos produtos
ela é maior, ó, se eu olho aqui no eixo Y para saber isso. Esse valor aqui é maior que esse aqui, o zero está aqui, vamos supor, né? Bom, independentemente se for zero, então, mas eu sempre vou aumentando nesse eixo aqui de baixo para cima. Então, a energia dos produtos maior que a energia dos reagentes. Então, essa reação é endotérmica. Então, olha, se eu tenho esse diagrama aqui de energia, é correto afirmar que essa reação possui, respectivamente, energia de ativação, qual a energia de ativação e qual a variação de entalpia. Como que eu vejo energia de ativação? Energia de ativação é a diferença da energia dos reagentes até o morrinho lá em cima da montanha, que é onde forma o complexo ativado. Essa energia aqui está 500 kJ, essa energia é 200. Então, a diferença entre 500 e 200 é 300. Eu não precisava nem ver o outro para saber que a resposta certa é o C. Mas qual que é a variação de entalpia? A variação de entalpia é a diferença entre esse patamar e esse. 400 e 200. Eu estou saindo de 200 e estou indo para 400, ou seja, esse sistema está ganhando 200 kJ de energia em forma de calor. Então, essa é a variação de entalpia. E, finalmente, esse aqui, bem rapidinho, para finalizar essa aulinha aqui, que é o número 13, que eu achei bem bacana essa questão, que fala o seguinte, olha, um palito de fósforo não se acende espontaneamente, enquanto está guardado, mas basta um ligeiro atrito com uma superfície áspera para que ele imediatamente entre em combustão com emissão de luz e calor, tá? Bom, aqui já dá uma dica, emissão de calor. Se está emitindo calor, o calor está saindo desse sistema. Então, se sai exo, né? A maioria das combustões são exotérmicas, eu podia já descartar essas duas afirmativas aqui. Bom, as duas, a C e a D está falando que é exotérmica, e a diferença aqui está na energia de ativação. Tem energia de ativação, uma é maior que a energia fornecida pelo atrito, outra é menor que a energia fornecida pelo atrito. Como eu falei para vocês, então, a energia de ativação tem que ser menor do que a energia do atrito. Por quê? Se for maior que a energia do atrito, o atrito não vai fazer a reação acontecer. Isso mesmo.